Boa noite, meninos. Antes de mais nada, eu vou tentar fazer essa aula gravando um pouco para tentar disponibilizar depois para ficar com uma ferramenta de consulta, tá? Eu ainda não sei como é que vai ficar a qualidade dessa gravação, é a primeira vez que a gente vai fazer, então vamos ver lá como é que fica, tá bom? Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão todos em casa e estão todos aqui disponíveis para a gente continuar tocando a nossa disciplina da melhor forma possível, do jeito que dá. Tá? Eu coloquei lá no, no aulas, né? Eu coloquei, vou mostrar aqui para vocês, toda a parte de gestão de portfólio. Nós vamos discutir aqui, tá certo? E aí eu gostaria que vocês depois visitassem essa página, tá, do aulas, tá? Eu encontrei um material muito legal nesse blog do Project Builder, tá certo? É um material tá bem pé no chão, tá certo? Tem aqui o caminho para você chamar o Project Builder, certo? E tem uma dissertação, tá? Um trabalho desse cidadão, esse Paulo Rafael Mineto Maceta, que ele fala sobre a gestão de portfólio de projetos. Também tá muito boa esse material dele, tá certo? Então, assim, depois dei uma olhada, entrem aqui para a gente dar uma passeada em cima dessa informação. Basicamente, o que eu vou fazer hoje é discutir com vocês sobre gestão de portfólio de projetos. Tá certo? Antes de mais nada, né? Antes de mais nada, todo mundo aqui sabe o que é um projeto? Né? Projeto é algo que tem início, meio e fim, exatamente. Projeto ele tem normalmente um escopo bem definido, né? E aí nós temos uma situação interessante. Quando nós estamos na empresa, normalmente estamos trabalhando na área de governança ou na área de TI, e via de regra, cada área de negócio tem suas necessidades, concorda? Você tem uma empresa com diversas áreas de negócio e cada área de negócio tem uma necessidade diferente. Então, vamos separar aqui duas situações. Vamos supor que, vamos supor aqui que o Emílio e o Ed, o Ed e o Felipe, eles são da área de TI, tá certo? O Emílio é o gerente, o Ed e o Felipe são, são analistas de sistemas. Toda a área de TI da empresa são os três, tá certo? E aí, eu tenho a Sara, que tem uma necessidade, certo? Vamos supor que a empresa, vamos pensar aqui uma empresa, vamos imaginar aqui, pronto, uma empresa automobilística, certo? Uma empresa automobilística. O Emílio, o Ed e o Felipe são responsáveis por todos os sistemas dessa empresa. E aí a Sara chega com um projeto, uma necessidade que ela enxergou, certo? Ela enxergou que os próximos carros precisam ter integração com o telefone celular. Ela diz assim, olha, é fundamental que as próximas gerações dos carros daqui a 5 anos, a pessoa tenha condição de controlar no smartphone como é que o celular está funcionando, como é que o carro está funcionando, como é que está o consumo, como é que está
como é que está a questão da manutenção, se ele está perto de ir para fazer revisão, se não está, etc. Beleza, o projeto da Sara é interessantíssimo. Por outro lado, tem outro cara na empresa que também tem um projeto necessário. É o Saulo. O Saulo chega e diz assim: não, cara, mas espera aí. O meu projeto é mais importante. Por quê? Não, porque o da Sara, ele visa é um frufru, é uma coisa legal, mas é um adereço que eu vou botar pro carro. Já o meu projeto, ele vai fazer uma mudança na forma como nós programamos o computador de bordo do carro para que ele dê mais economia para o carro. O carro vai ficar mais econômico. Bom, são dois projetos muito interessantes, né? Mas qual fazer primeiro, né? Como é que eu decido qual desses projetos é mais importante para a empresa? Porque o Saulo e a Sara, os dois, cada um, consideram os seus projetos absolutamente os mais importantes. E eles são, né? São os mais importantes da empresa. E aí, como decidir, né? Como a gente trabalha para resolver esse impasse? Tenho dois projetos muito bons, muito importantes, e eu não sei qual eu vou fazer primeiro. Como é que. E ainda tem outro detalhe, né? Quando eu olho para a minha área de TI, lá onde tem lá o Emílio, o Felipe e o Ed, os três já estão sobrecarregados. Cada um já tem seu projeto já, né? Eles não têm a mínima condição de pegar novos projetos pelos próximos meses. Eles estão atolados de serviço, certo? Como a gente encontra em toda e qualquer empresa hoje em dia. A área de TI está sempre lotada de serviço. E aí o que fazer? Como fazer isso? Bom, para começar a conversar, se eu perguntar para a Sara ou perguntar para o Saulo qual é o mais importante, claro, o projeto mais importante é o de cada um, é o deles. E aí como fazer isso? As empresas decidiram criar um negócio chamado escritório de projetos. Basicamente, o que é um escritório de projeto? É uma área da empresa que é responsável por gerenciar cada um desses projetos. Quando eles começam, quando eles terminam, os tamanhos, as importâncias. E aí, no caso, tanto a Sara quanto o Saulo chegam para esse escritório de projeto e dizem: preciso que seja construído esse aplicativo. E aí, esse escritório de projetos vai fazer diversas perguntas: quais são os tamanhos, né? Qual é a dificuldade, vai levantar o custo, tentar encontrar e mostrar quais são os ganhos de cada projeto desse, tá certo? E aí tentar também avaliar quanto tempo esse projeto vai levar para ser feito, porque uma das coisas para a gente saber quanto um projeto custa é saber quanto tempo ele vai levar para ser feito. E aí, bom, se a empresa for pequena, né? Se a empresa for pequena, nem tem escritório de projeto, né? Vamos supor que a empresa seja pequena. A Sara e o Saulo vão no dono, né? E vão chegar assim: senhor, olha aqui, ó, senhor dono da empresa. Temos essas duas opções. E aí o cara vai olhar e dizer assim: não, eu vou fazer essa opção aqui. Muitas vezes não é nem só pela vantagem ou pelo ganho operacional que uma ideia vai dar em relação à outra. Muitas vezes é mais às vezes até pela afinidade que o cara tem em relação às pessoas que estão apresentando os projetos, né? E aí o cara para e diz assim: poxa, quer dizer, como o, o fulano é mais amigo do chefe, conseguiu priorizar o projeto dele.
ainda assim nós temos o problema da TI estar lotada, porque a TI não está parada. Então, para que a TI possa pegar esse projeto novo, algo tem que parar, né? Ou então contratar mais gente. E aí começa a ficar difícil. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente faz a gerência desses projetos? Uma das fórmulas, né, uma das formas é você pegar essa informação que foi levantada por esse escritório de projetos e chamar numa sala todas as pessoas envolvidas. Chama a Sara, chama o Saulo, o dono da empresa, tá? Normalmente algum representante da TI, tipo o Emílio, que seria o chefe da TI, e o cara responsável pela gestão de projetos, né? Junta os caras na sala e aí começa, normalmente, a Sara chega e diz assim: olha, o meu projeto é mais importante, porque quando fizer isso daqui eu vou conseguir convencer as pessoas a comprar o nosso carro, porque ele tem essa interface com o smartphone, vai ser uma vantagem, daquelas vantagens tecnológicas que o carro vai ter, né? Isso vai atingir uma fatia do mercado que é interessada por vantagens tecnológicas, né? Aí o Saulo diz: não, mas a minha ideia vai gerar economia de combustível. Isso tanto é bom para o bolso dos clientes, quanto ele é algo verde, né? Algo que é muito bom para diminuição de emissões de combustíveis fósseis, né? E aí, normalmente, os dois defendem as suas ideias, tá? Então, normalmente, essas pessoas reunidas vão botar na ponta do lápis cada uma das vantagens e desvantagens de cada uma das ideias, certo? E, em paralelo, eles olham para o cara de projeto e dizem: nós temos como desenvolver algum desses projetos? O cara do projeto diz assim: olha, nós já temos projetos A, B e C rodando. Esses projetos estão acontecendo dentro da TI e o projeto mais próximo de concluir acaba em tantos meses, que é quando caberia colocar ou o projeto da Sara ou o projeto do Saulo. E aí ele vai ficar na discussão, mas, poxa, o que a gente faz? Nós vamos parar algum dos projetos que estão em ação para fazer qualquer uma dessas opções, nós podemos colocar esses projetos ao final, né, quando o primeiro projeto acabar, eu vou fazer o projeto ou da Sara ou do Saulo, e qual dos dois eu vou escolher? Quer dizer, todas essas decisões precisam ser tomadas. Quando tem um dono da empresa mais atuante, ele chega e diz assim: não, vai fazer a de fulano. Mas, via de regra, né, você tem esse conjunto de pessoas reunidas, formam um comitê decisório que vai não só escolher, como vai avaliar quais são os projetos que serão executados e em que momento. Eles vão bater o martelo. Cada um dos membros desse conselho, desse conjunto, desse hall set de pessoas, né? Cada um deles vai votar. Não, eu voto no projeto A, eu voto no projeto B, por isso, por isso, por isso. O cara não vota só porque acha bonito, ele vota dando uma base, né, dizendo o porquê. E aí, ao final, né, esses membros desse conselho vão votar e escolher qual projeto que terá prioridade. Em cima dessa prioridade, a próxima decisão é: nós vamos parar algum dos projetos que está em andamento ou nós vamos esperar um projeto concluir para iniciar esse novo, né? Não, vamos esperar concluir. Ou eu posso pegar e dizer assim: não, vamos contratar uma pessoa a mais. Eu já tenho o Emílio, o Ed e o Felipe. Vamos contratar o Amon para trabalhar.
da TI, e aí eu pego o Amon e boto ele para fazer esse projeto novo. Também é uma possibilidade. Tudo depende da necessidade da empresa. Tudo depende da necessidade da empresa. Tá certo? Esse modelo de trabalho que eu falei é um dos motivos em que é um dos modelos de trabalho que as grandes empresas hoje utilizam, pelo menos algumas. E aí você tem vários mecanismos de como estruturar a sua avaliação desses projetos para tentar dar uma, digamos, fazer uma avaliação bem clara de como é que o projeto vai funcionar. Porque, tipo assim, se um projeto. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Teve uma vez, lá no banco, uma pessoa chegou com um projeto onde ela queria que fosse construído um software para um convênio, certo? Aí o cara perguntou: esse convênio, ele vai resultar quanto de lucro para a empresa? O cara falou: não, ele vai representar um lucro de R$ 2.000 por mês para a empresa. Tá, e quanto é que vai custar para desenvolver esse projeto? Não, vai custar R$ 100.000 para desenvolver esse projeto. Aí o cara: peraí, R$ 100.000? Então eu vou levar quantos meses para recuperar o investimento? Aí quando o cara fez os cálculos, disse: não, vamos fazer não. Eu vou levar muito tempo para recuperar esse investimento. Não há interesse na empresa em fazer isso, né? Quer dizer, o tempo que a empresa ia levar para recuperar o capital investido no desenvolvimento do sistema era tão grande que não gerou interesse na empresa pelo desenvolvimento do projeto. O projeto foi cancelado por conta disso. A mesma coisa nos nossos projetos por aí, tá certo? Muitas vezes você não tem um ROI, né, um retorno do investimento, que justifique aquele projeto. Por exemplo, a ideia da Sara é fantástica, né? Criar um programa que faça o seu smartphone conversar com a centralina do carro. Ótimo, maravilhoso. Pode ser que ele não seja tão bom quanto o do Saulo, que vai gerar uma economia de combustível pela reprogramação do computador de bordo. Mas essa não é uma avaliação que a TI faz. A TI é só digamos, força de trabalho. Ela vai executar aquilo que é importante para a empresa. A prioridade vai ser definida por esse comitê, vai ser definido pela empresa. Eu costumo dizer que muita gente tenta botar a culpa na TI pelo desenvolvimento ou não de certas aplicações. Mas no final das contas, a TI não tem culpa. Porque quem define as prioridades, quem define que softwares vão ser feitos, são as áreas de negócio. Elas é que definem. O que acontece nas empresas maiores é que você separa times diferentes para cada área de negócio. Então, por exemplo, quando a área de negócio tem muitos sistemas, você contrata um time, né, de X pessoas para atender exclusivamente aquela área. Mas aquele time também tem uma quantidade máxima de projetos que ele consegue pegar. Então, no final das contas, você precisa gerenciar esse portfólio de projetos, né? E aí, quando a gente fala de gestão de portfólio de projetos, é exatamente esse gerenciamento, de saber todos os projetos que estão em um backlog de projetos, quer dizer, que estão numa lista priorizada do que eu preciso executar no passar do tempo, tá? Versus o quanto eu tenho de mão de obra com condição de executar cada um desses projetos, tá certo? Dentro desse material que eu coloquei para vocês, tá? Tem um material lá de um blog do pessoal do Project Builder, certo? Que é um material realmente muito decente. Os caras, eu encontrei esse material e por isso que eu disponibilizei para vocês. É um material assim bem definido, sabe? E eles falam basicamente disso, né?
Então, vocês captaram a ideia, pessoal, do que é uma gestão de um portfólio de projetos? Esse gerenciamento das necessidades das minhas áreas de negócio? Vocês têm ideia como isso pode ser uma coisa conflitante? Pode ser que a Sara e o Saulo não se entendam, não gostem da ideia de um perder para o outro e desejem realmente rediscutir, certo? Mas eles não vão brigar com a TI. Eles vão ter que levar para esse comitê até trabalhar a priorização. Então, o nosso processo de gestão de portfólio de projetos começa com a captação dos processos, dos projetos, por uma área que pode ser um escritório de projetos. Essa área, quando capta esses possíveis projetos, ela tem que organizar esses projetos de uma forma estruturada, levantando tamanhos, prioridades, vantagens. Pode ser que esse projeto ele seja um projeto imposto por lei. E aí, se ele for imposto por lei, né, uma coisa que ele tem que ser cumprida, que você não pode esperar, então tem que fazer. Tipo, quando chegou a necessidade da adequação para o E-Social, todas as empresas do Brasil tiveram que se adequar ao E-Social. Era uma demanda que chegava da área de negócio que tinha prioridade sobre quaisquer outras demandas da área de negócio, das áreas de negócio. Tudo tinha que parar para fazer o E-Social e ajustar, porque não era uma opcionalidade, era força de lei. E nessa situação não há o que questionar. Esse é um tipo de projeto que entra com prioridade. E aí eu vou mostrar para vocês um material, que esse eu acho até que eu ainda não publiquei para vocês, mas eu vou publicar, porque eu ainda não publiquei, eu explico por quê, porque nós não vamos falar mais sobre isso, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Está relacionado com a parte do PET, no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação. Eu vou dar para vocês um exemplo da parte de priorização de projetos, tá certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês, esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então não precisam se preocupar que eu vou disponibilizar. Olha só, isso aqui é um exemplo de critério de priorização e categorização de projetos. Vocês estão vendo o texto? Está todo mundo vendo aí? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. Bem-vindo àqueles que chegaram. Tranquilo, Bruno. Rafael, a gente vamos falar sobre priorização, né, estamos falando sobre priorização de projetos. No momento que você decide priorizar um projeto, você tem que ter algum parâmetro de como priorizar o projeto. Veja que, no nosso exemplo, tanto o Saulo quanto a Sara, eles têm diversos motivos para considerar os seus projetos os melhores projetos do universo. Concordam? Eles acham que o projeto deles é perfeito. E aí, tranquilo, né? Beleza, tá todo mundo achando maravilhoso, mas como é que eu, do escritório de projetos, consigo ter uma definição, digamos assim, com menos viés, né? Sem o achismo de cada área? Eu posso trabalhar, por exemplo, um método como a técnica GUTA, que é um acrônimo para gravidade, urgência, tendência e alinhamento estratégico. Veja que, no final das contas, tudo que nós tratamos na empresa está intimamente relacionado com alinhamento estratégico, tá? Então, quando chega uma demanda, eu posso pegar e trabalhar a demanda da seguinte forma, dizer assim, peraí,
qual é a gravidade dessa minha demanda? Né? É uma demanda legal? Aí, não. É uma demanda atividade fim ou uma demanda para atividade meio? Então, o que é cada uma dessas? Uma demanda legal é uma demanda que está sendo imposta por uma lei. Por exemplo, em uma fábrica de automóveis, houve um certo momento em que foi obrigado colocar airbag em todos os carros. Tá? E aí as empresas não tinham opção de não adequar seus carros à colocação do airbag. Dizem, né, não sei se é verdade, mas dizem que, por exemplo, a Kombi foi deixada de produzir não porque ela não vendesse, vendia e vendia bem, mas é porque eles não encontraram viabilidade técnica para encaixar um airbag numa Kombi, né, para dar segurança para as pessoas que estavam nela. Tá? Então, uma demanda que ela tem característica legal, ela obriga que a minha empresa execute essa demanda a todo custo, como o exemplo que eu falei do E-Social. Todo e qualquer sistema tinha que ser adequado ao E-Social, todos os que tinham relação, né, claro. Então, por ser uma atividade, por ser uma demanda legal, né, de origem legal no sentido de baseada em uma lei, né, mandatória, nesse método GUTA aqui, ela recebe um peso 5. Quando a demanda é para uma atividade fim da empresa, o que é a atividade fim da empresa e a atividade meio? Atividade fim são as atividades relacionadas com o core business da empresa, com o que ela se propõe a fazer para o mercado, o que é que ela propõe a entregar para o mercado. Então, por exemplo, num banco, a parte de conta corrente, empréstimo, tudo isso aí está na atividade fim, certo? Gestão, setor pessoal, folha de pagamento, isso aí está na atividade meio. Em uma universidade, qual é a atividade fim? Alguém sabe qual é a atividade fim na universidade? Alguém? 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 Alguém sabe qual é a atividade fim? Ninguém? Ninguém? Ixi, o Derblas saiu, mas ele volta. A atividade fim da Universidade de Fortaleza é educação, né? O ensino superior, é a atividade fim. Então, por exemplo, nós estamos na atividade fim da Universidade de Fortaleza, certo? Já, por exemplo, deixa eu ver aqui, o NAMI. O NAMI não é a atividade fim da universidade, está na atividade meio. Se bem que ele está relacionado com a atividade fim, porque ele dá suporte aos cursos de medicina, odontologia e na área de saúde, né? Mas é mais ou menos isso. Então, eu verifico, a demanda é para a área fim? Bom, se é para a atividade fim, ela recebe um peso 4. Se é uma atividade meio, ela recebe peso 3. Por quê? Porque normalmente a atividade fim é a coisa mais importante da minha empresa, depois da atividade legal, depois da demanda legal. A atividade meio normalmente é algo que pode esperar, algo que não tem tanta urgência, tá certo? Isso é definição de gravidade, né? Dependendo da demanda, eu dou um peso. Então, vamos supor que ela seja mandatório legal. Eu dou um 5 para ela. Vou trabalhar a urgência. Quanto ela é urgente, né? Quais são os danos que podem acontecer para a empresa se aquela demanda não acontecer logo, se ela não for rapidamente resolvida? Eu tenho ação imediata, quer dizer, eu preciso resolver ela imediatamente. Um exemplo aqui de urgência, pessoal. Por exemplo, quando você tem uma alteração como é social, ele não é só uma demanda legal, como ele é uma ação imediata. Por quê? Porque está relacionado com o prazo. Quando o E-Social chegou, o prazo deles era curtíssimo.
Então, teve que ter ação imediata. Vamos trabalhar com esse exemplo do E-Social. Então, era uma demanda com gravidade legal, mandatória, com a urgência, ação imediata, eu tinha que começar a atender imediatamente, porque o prazo era muito curto, certo? E veja que aí vai diminuindo urgente, o mais rápido possível. Pessoal, o mais rápido possível é aquela história, quando não tiver nada de ação imediata, quando não tiver nada urgente, aí cai aqui no o mais rápido possível. Não sendo o mais rápido possível, tem um pouco urgente e o pode esperar. Pessoal, se você colocar a demanda sua na classificação pode esperar, sabe quando é que ela vai ser atendida? Alguém tem uma ideia aí? Alguém chuta? Quando a sua demanda vai ser atendida? Então, assim, na vida real, eu acho que começa com N. Exatamente, Rafael. 31 de fevereiro ou nunca, certo? Então vamos supor que nessa do E-Social ela já tem 10 pontos aqui na minha avaliação. Aí eu posso pegar e dizer o seguinte: a tendência, desenvolvimento que o problema terá na ausência da ação, isto é, o que é que vai acontecer se eu não executar a ação? Né? O problema vai. Porque eu tenho um problema. Por exemplo, quando chegou o E-Social, o problema era adequação rápida ao E-Social. Bom, se eu não atender a demanda logo, vai piorar rapidamente. Quer dizer, se a pessoa não atendesse ao E-Social, rapidamente o problema cresceria fortemente. E aí vai diminuindo. Piora pouco no tempo, irá piorar, piora a longo prazo ou não irá mudar. Vejam que no caso do E-Social, novamente a gente põe aqui o peso máximo. Porque se você não agir logo, não resolver o problema, né, o problema irá piorar rapidamente. Que quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser para você desenvolver a solução para o E-Social. E por último, né, veja que aqui nós já recebemos 5 pontos, 5 pontos e 5 pontos. E aí o alinhamento estratégico. Eu dou meio ponto para cada vinculação plena. O que é uma vinculação plena, pessoal? Quando eu tenho uma determinado projeto que ele está diretamente ligado ao alinhamento estratégico da empresa, eu digo que ele tem uma vinculação com o alinhamento estratégico. E veja que o alinhamento estratégico, muitas vezes você tem às vezes você tem vários alinhamentos estratégicos para a sua empresa. Por quê? Porque ela às vezes tem várias estratégias de ação, certo? E aí, em cima de cada estratégia, você tem um alinhamento. Então você pega e diz o seguinte: eu vou dar meio ponto para cada vinculação plena, quer dizer, cada vinculação que está diretamente ligada com uma determinada linha de uma linha estratégica da sua empresa, e dou 0,25 para quando é uma vinculação parcial, é quando está só relacionada. É quando, não, isso aqui é porque vai ajudar nessa linha, quer dizer, ele não é para atender diretamente, mas ele vai ajudar, certo? E aí você pega e soma tudo. Quando você soma tudo, você vai gerar uma nota, certo? E aí essa nota você pode pegar e dizer o seguinte: com essa nota eu posso dizer que o projeto da Sara ele tem importância A e o projeto do Saulo ele tem importância B. Essas importâncias baseadas nesse cálculo. Vejam que desta forma eu não levei em consideração nenhuma característica como tamanho, custo, complexidade. Eu levei em consideração só características de negócio. Só característica, critérios de priorização de negócio. Eu não levei em consideração nada relacionado com os tamanhos ou com as complexidades dos meus projetos. Mas já dão uma ideia. Então eu posso chegar nessa reunião em que eu me reuni com esses vários gestores da empresa, onde cada um está defendendo uma área
de negócio e cada um eles juntos formam um comitê de gestão de projetos ou um comitê de priorização de projetos, né? Um comitê gestor de priorização de projetos, e eu posso chegar e dizer, olha, o projeto A tem peso de negócios tanto, e o projeto B tem peso de negócio tanto. Isso já funciona como uma referência para que esses gestores tenham como atender, né, para ter um embasamento de como estruturar os pesos desse negócio. Captaram a ideia, pessoal? Entenderam? Hum. Perfeito. Todo mundo? Alguém não entendeu? Alguém não captou a ideia? Por exemplo, se eu pedisse a vocês para vocês desenvolverem uma metodologia de gestão de portfólio de projetos para pequenas empresas, eu podia pedir, né? Assim, pessoal, inventem aí um modelo de priorização de demandas para pequenas empresas. Quais são as diferenças? Para começar a conversar, você tem a interferência do dono da empresa, né, com muito mais força. O dono da empresa ele se torna uma pessoa muito mais, digamos assim, ativa e mais presente nessa situação, tá? E outra, você tem menos pessoas envolvidas nessa decisão, né? A empresa menor, menos pessoas envolvidas, tá certo? Vale a pena ter a metodologia de análise do tamanho desses projetos? Vale. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer: nós fizemos a avaliação em cima do negócio, né? Quando você levar um projeto desse para esse dono de empresa pequeno, ele vai fazer a primeira pergunta: quanto é que custa cada projeto? Certo? E aí, como avaliar quanto custa cada projeto é uma outra face da história, certo? Porque como é que você adivinha, como é que você chuta, como é que você avalia o tamanho de um projeto que você ainda não definiu todas as regras? Porque quando o projeto está numa área, no momento de baixa definição, por exemplo, tanto a Sara quanto o Saulo, eles tinham só uma ideia básica, né, de como é que o projeto iria funcionar. Mas eles não tinham maiores informações. Mas eles não tinham maiores informações. E aí, como fazer? Né? Existem metodologias, certo? Em que você faz a avaliação do tamanho de um projeto, baseado, por exemplo, em ponto de função. Tem umas avaliações por cima, né, do ponto de função, só baseado em cima das regras básicas de como é que esse projeto deve acontecer, tá certo? Que aí você pode ter pelo menos uma ideia. E assim, tem gente que trabalha as avaliações, até o pessoal brinca, né? Não usa a metodologia de como é que chama? Conta de padeiro. Travou? Assim. Voltou, né, pessoal? Tá todo mundo me vendo aí? Tudo legal? Todo mundo me vendo, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza, então. Então, por exemplo, eu vou aqui puxar o Sim, então voltando aqui. Quando a gente pensa em avaliar o tamanho de um projeto, né, uma das coisas que a gente precisa avaliar é qual o nível de complexidade dele. Na ideia do Saulo e da Sara.
O Saulo quer fazer uma mudança no computador de bordo daquela empresa de transporte que fabrica carros, a empresa de fabricante de carros, para melhorar o consumo. E a Sara quer fazer uma interligação, construir um software para conversar com a centralina do carro e pegar todas as informações do carro, ver como é que ele está. Bom, só olhando assim, eu não tenho como avaliar, nós não temos como avaliar qual é o projeto mais complexo, qual é o projeto maior, né? Qual é o projeto que gera maior custo, mas a gente tem que ter uma ideia, a gente tem que dar um chute. E aí, quando a gente não tem uma ideia muito clara, a gente tem que tentar ou fazer uma avaliação até mesmo grosseira, certo? De alguma forma, a gente tem que encontrar um recurso, um mecanismo, chegar para alguém que conhece, sabe como fazer isso e perguntar, rapaz, quanto tempo a gente leva para fazer isso aqui? Rapaz, a gente leva tantos meses aqui para fazer isso. E aí o seguinte, nesse custo, não, já sei que eu vou precisar de 2 pessoas trabalhando de forma integral durante 8 meses. Você pega os salários dos caras, multiplica para ver quanto é que vai custar de salários, né? De tempo. Se você quiser ser muito cri-cri, você pode levar até a descobrir quanto é que você vai gastar de energia, gastar de refrigeração. Claro que ninguém leva nesse ponto, porque refrigeração e energia já estão sendo gastos a qualquer momento, mas salário da equipe, necessidade eventual de contratação de mais hardware, mais software, tudo isso tem que entrar no custo desse projeto, certo? A equipe normalmente é o maior custo de qualquer projeto, tá certo? E aí você vai trabalhando, juntando quando você tiver toda a informação desse projeto, certo? No caso, você tem que saber o quê? Você tem que saber, basicamente, ter essa priorização de negócio, certo? Você tem que saber qual é o custo do seu projeto, tá? Ter uma ideia de quanto é o custo. E esse custo vai depender razoavelmente da definição clara de um escopo do seu projeto, né? Não adianta você tentar trabalhar um projeto sem ter uma ideia clara do seu escopo, certo? E, no final das contas, quanto é que isso vai dar de retorno para a empresa? Com tudo isso, aí você leva para aquela reunião. Professor, é muita coisa para olhar. É uma briga, normalmente uma briga boa, certo? Gestão de portfólio é uma das coisas mais chatinhas, assim, não é chatinhas, é mais complexas que a gente tem. Eu vou aqui compartilhar aqui o material do pessoal aqui do blog que eu falei. Vocês estão vendo o blog do Project Builder? Todo mundo vendo aí? Beleza. Aqui ele fala, ó, mais ou menos o que a gente começou a conversar aqui, ó, o que é gestão de projetos, né, o que é gestão de portfólio, né, fala das áreas organizacionais, das propostas do projeto que a gente falou, da Sara e do Saulo, né, consolidar carteiras, área executora, organização, importância, né, tá bem legalzinho isso daqui. Prazo, recurso e custo, nós falamos disso, prazo, recurso e custo, recursos e custo. Prazo é aquilo que a gente estava falando, né? Quanto tempo vai levar? Os recursos. Eu tenho gente, eu não tenho. Eu preciso de mais pessoas para trabalhar. E o custo, quanto é que vai custar? Né? O escopo, ó, tem uma visão clara. Né? Tem que definir bem o escopo do projeto. Tranquilo? Depois dei uma olhada lá nesse link. A nossa experiência, pessoal, a minha experiência com gestão de projetos de longa data me diz o seguinte: nós temos de eleger uma quantidade máxima de projetos em que a TI está responsável, tá certo? Não adianta você ter 300 projetos no seu backlog, porque você não vai conseguir executar esses 300 projetos. Então, o ideal é você
dizer o seguinte, não, eu tenho equipe para trabalhar 10 projetos, por exemplo. E você só trabalha 10 projetos. Quando o pessoal do escritório de projeto chegar e disser assim, temos um projeto prioritário, o que é que nós vamos fazer? Perguntar, qual projeto eu vou parar para alocar a minha equipe nesse projeto prioritário? Porque não tem segredo. Eu não tenho uma equipe infinita. Eu preciso de pessoas para executar cada projeto. Então não dá para fazer assim um projeto de qualquer jeito. Eu preciso ter uma definição, preciso ter equipe, preciso ter estrutura, preciso ter tempo, preciso alocar esses recursos para poder executar o meu projeto. E aí o escritório de projeto vai chegar e dizer assim, não, tudo bem, vou levar esse comitê gestor e em cima de todos os projetos que estão sendo executados, nós vamos decidir qual projeto será parado para ser colocado em execução esse projeto que é prioritário. Tranquilo, pessoal? Vocês captaram a ideia? Beleza. Se vocês olharem lá depois no nosso Unifor Online, além do material do Project Builder lá, eu coloquei lá também as fases do projeto do ciclo de vida, né? Você tem, você tem que definir as fases do projeto, você tem que definir as partes envolvidas, a influência na organização, tá? E tem o material, né, que eu falei lá, que é a dissertação lá do Paulo Rafael, certo? A dissertação do Paulo Rafael, ela trata especificamente sobre a gestão de portfólio de projetos, certo? Então, é um negócio bem interessante. Peço a vocês que depois visitem lá para conhecer, tá bom? Vocês gostaram da, da, da metodologia Guta, que faz a avaliação do portfólio de projetos? Ela é muito útil quando a gente precisa definir a importância de um projeto e não tem quase nenhuma informação sobre ele, certo? Ela é utilizada em várias empresas, certo? Não é diferente lá do Banco do Nordeste. Nós usamos ele como fonte de definição de qual o projeto mais importante a ser executado em cada momento, certo?